Radioactive, radioactive. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre radiação. A gente acabou de ver o átomo, né? Estudar as questões dos modelos atômicos. E aí eu trouxe um pouco dos estudos de radiação que estavam associados a essa estruturação dos modelos, né? Principalmente no caso do Rutherford lá que a gente viu, das partículas alfa. E aí eu vou aproveitar já para emendar com o assunto de radiação. É um assunto muito presente na sociedade, né? Pelas questões bélicas das armas, né? Nucleares, assim como das questões culturais, né? De estar, né, presente em filme, em música. E aí, a ideia é a seguinte: eu vou definir radiação, trazer um pouquinho da história para vocês e falar alguns conceitos também nesse processo, tá? Então, a primeira coisa é: radiação é a emissão ou propagação, tá, de energia a partir de ondas eletromagnéticas e ou partículas, tá? Eu vou me focar nas partículas, já que a gente está falando de química, estudando principalmente a matéria. E vou falar um pouquinho de alguns tipos também de ondas eletromagnéticas, tá? Então a gente tem de exemplo de radiação, por exemplo, raio-x, raios ultravioletas, raios gama, partículas alfa, partículas beta, tá? Então eu vou entrar um pouco nesse assunto mais a fundo, mas antes disso eu queria trazer um pouquinho para vocês da história da radiação. Eu vou falar só de alguns cientistas, tá? De uma forma bem breve, mas é só para vocês compreenderem a associação que a radiação tem com um átomo, tá? E com o desenvolvimento dos estudos da estrutura atômica. Em 1895, Wilhelm Röntgen ele está estudando aquela válvula que a gente discutiu, aquela tubo de Crookes, aquela válvula em que eles estudavam as condutividades dos gases, né? A partir de uma válvula onde você colocava uma bomba de pressão, né? Tinha o ar rarefeito e eles colocavam um gás ali e estudavam esse gás e a condutividade elétrica dele a partir do momento que se coloca um gerador elétrico ali, né? Os polos. Então você tem uma passagem de corrente elétrica dos polos no gás e o gás está realizando essa condutividade. Então os estudos eram sobre isso. Ele estava estudando aquela válvula que vocês já viram lá no experimento do Thomson. E ele fez um experimento em que ele pegou a válvula, né, e cobriu com uma cartolina negra, assim, bem escura, né? E o que eles perceberam nesses estudos é que havia uma chapa ali próxima, né, da válvula com platino cianeto de bário. E ele percebeu que essa chapa ela fluorescia, que ela brilhava, né? E o que eles perceberam é que, independente dela estar em contato direto, né, com a placa ou com o tubo ou não, ele conseguia observar essa luz brilhante, né? E eles começaram a observar que era possível, quando se colocava objetos ali, ver através. Inclusive, eles depois vão perceber que se você colocasse a mão sobre essa chapa, era possível ver os seus ossos, né? O que foi um grande avanço tecnológico para a época, né? Porque você não necessariamente precisava abrir mais um corpo para visualizar se um osso estava quebrado ou para ver onde estava um projétil, né? Uma bala. Então, o Röntgen ele vai aparecer até uma das primeiras chapas, né? Que ele vai denominar esses raios que possibilitavam ver através, né, de raio-x, porque ele não sabia qual que era a natureza do raio, né? Então ele chamou de raio-x. Depois vai se saber que a natureza vinha dos elétrons que estavam se movimentando no raio e colidindo com o cátodo, com o polo positivo ali da fonte de eletricidade, do gerador, tá? E aí, então, ele vai fazer até uma das primeiras chapas, é a mão da esposa dele, ou a mão de alguém ali próximo da família dele, se não me engano, né? Que dá pra ver os ossos e um anel. Posteriormente, né, vai ter um outro cientista, o
Henri Becquerel, Anthony Henri Becquerel, que era francês, que vai estar estudando a fluorescência. E ele vai associar esses estudos do Roentgen com... Roentgen, não lembro o nome, sempre tem uma dificuldade ali. Ele vai associar esses estudos da fluorescência com com raio-x. Ele acreditava que eles tinham uma relação. Então, o que ele estava fazendo era estudar substâncias fluorescentes, né? E ele faz um experimento em que ele coloca a chapa fotográfica enrolada em duas folhas bem grossas de papel e coloca no sol. E aí ele observa que não ocorre nada. Aí ele passa o material fluorescente que ele está estudando e deixa no sol, e ele observa nesse papel exatamente a silhueta do material, né? Mesmo a chapa fotográfica estando coberta com esse papel, ele consegue observar a marca da substância fluorescente no papel. E aí ele vai perceber ainda que um dia que não estava tendo sol, que ele deixa esse material na gaveta, né, da mesa dele, ele percebe que a chapa também fica marcada, independente do sol. E ele ainda percebe também que, mesmo se você colocar uma redoma de vidro, né, um vidro fino sobre a matéria fluorescente e a chapa fotográfica, a chapa fica marcada também, tá? E então nesse processo eles percebem que a natureza desses efeitos de radiação na verdade estava não necessariamente no Sol, mas na estrutura do sal que ele estava usando, que era um sal de urânio, né? Então depois vai se perceber que o urânio é um material radioativo. E aí o casal Curie, Marie e Pierre Curie, eles vão fazer vários estudos nesse âmbito também e vão observar vários outros elementos radioativos, né? E ainda muito mais radioativos, que é o polônio, que tem esse nome em homenagem à terra natal da Marie Curie, né? E o rádio, tá? Rádio, radiação. Inclusive tem muitas questões sociais envolvidas nesse processo, né? Até no caso da Marie Curie, tanto na questão das guerras, né? Do laboratório que eles tinham disponíveis, o Pierre e a Marie, que vale a pena vocês pesquisarem um pouco depois, ou a gente discutir, que é um ponto muito profundo assim da questão social, tá? Que envolve essa descoberta e esse contexto todo aí. Mas, além dessas questões, outros estudos vão estar sendo realizados também pelo Rutherford, o mesmo do modelo atômico lá, do que eu falei que parecia o sistema solar, né? O Rutherford ele vai fazer uma análise, um experimento sobre a natureza da radiação. E num dos experimentos que ele faz, ele coloca o material radioativo naquela redoma de chumbo, né? Depois, daqui a pouco a gente vai entender por que isso, com um orifício que o material poderia ser irradiado, né? Emitido. E ele coloca uma chapa em frente a isso e coloca esses raios num campo elétrico. Ele observa que os 3 raios que ele analisa só têm diferentes comportamentos, ou seja, ele colocou lá a chapa fotográfica, né? Colocou o canhão e ele observou que essa radiação em meio a um campo elétrico, ela sofreu com diferentes comportamentos, sofreu alguns desvios. Então ele vai observar que uma das radiações passa reto, ignorando o campo elétrico, né? Ela vai e atinge a chapa fotográfica. Outra das radiações se desvia de forma bem acentuada para o lado positivo do campo elétrico e a outra se desvia um pouquinho para o campo negativo. E aí depois, analisando, né, a estrutura disso, ele vai determinar a natureza dessa radiação. Então o que ele vai observar é que a radiação que se desviou para o polo negativo do campo elétrico era uma radiação positiva,
que ele chamou de partículas alfa, que eram formadas por dois prótons, tá? E dois nêutrons. Então ele é como se fosse um átomo de hélio sem os elétrons. Essa era a partícula alfa. Então, como só tem prótons, né? Dois prótons e dois nêutrons, essa partícula era positiva, por isso que ela se desviava para o campo negativo. E aí, a outra partícula que vai se desviar para o campo positivo, eles vão observar que nada mais é do que um elétron. O elétron é negativo, né? Eles vão chamar essa partícula de partícula beta, e essa partícula beta é formada por um elétron. E aí ele se desviou para a placa positiva. E aí, o que eles observaram que passou reto, nada mais era do que ondas eletromagnéticas, que eles chamaram de raios gama, tá? Então você tem partículas alfa, partículas beta e raios gama, nesse estudo aí, tá? Que são basicamente as radiações que a gente estuda nesse processo. E aí, em química, a gente ainda vai analisar dois processos associados à emissão de radiação. São transformações nucleares, ou seja, que ocorrem depois de todos esses estudos, né? Eles vão perceber que a radiação ela tem uma origem, então esse ponto é importante. A origem da radiação vem principalmente de núcleos atômicos instáveis. Essa instabilidade do núcleo ela está associada ao número de prótons e nêutrons no núcleo, tá? Então, dependendo dessa relação, você vai observar que esse núcleo ele vai ser instável, ou seja, ele não vai ter uma estabilidade, e ele vai se transformar. Ele pode emitir radiação, né? E se transformar em um outro elemento. Então, a gente está falando aqui do elemento da radiação, essa instabilidade, formar outros tipos de núcleos. Esses processos são conhecidos como fissão e fusão nuclear. Nuclear porque é no núcleo, e aí cada processo eu vou explicar. A fissão é quando um núcleo atômico instável, ele sofre alguma perturbação do sistema, sofre um bombardeamento de um nêutron, uma variação do sistema, e aí o que vai acontecer? Ele vai se fissionar, se dividir, né? E aí ele se divide em núcleos menores, tá? Emitindo grande quantidade de energia. Então esse é o processo de fissão nuclear, quando um núcleo maior se divide em menores, dois ou mais menores, tá? E o processo de fusão é quando dois núcleos menores se fundem, igual lá a ideia de fusão, tá? Eles se fundem e formam um núcleo só maior, tá? As questões de fissão elas estão muito associadas às usinas nucleares que usam essa energia da fissão para produzir eletricidade. Então, o que acontece? A água vem, né? Ela é aquecida a partir das reações nucleares, ela vai girar as turbinas e vai produzir energia, tá? Então, a gente tem várias transformações energéticas aí embasadas nas reações nucleares. Outra coisa que a fissão também foi utilizada foi para a produção de armas, de bombas, né? As bombas nucleares elas funcionavam por fissão. Tanto a Little Boy e Fat Man, que foram as bombas jogadas em Nagasaki e Hiroshima, elas funcionavam por fissão nuclear, tá? E aí a gente vai ter o processo de fusão muito associado às estrelas. No nosso Sol ocorre frequentemente fusões nucleares, tá? E também vamos ter uma arma depois, posteriormente, a bomba H, que é uma bomba baseada na fusão de hidrogênios, por isso que é H, que vai estar relacionada com o processo de fusão também, tá? E deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar. É a questão. A questão lá do que eu falei do chumbo e o que vai acontecer posteriormente, e aí já explorando uma questão da cultura pop aí, né, da ideia da radiação, é o seguinte. No caso desses cientistas que se envolveram com a radiação, principalmente a Marie Curie e o Pierre Curie, eles vão observar depois de alguns estudos, depois de que se conhece o perigo da radiação, né? Alguns desses cientistas envolvidos com esses estudos, né, eles vão acabar sendo enterrados em caixões de chumbo.
E aí a ideia do chumbo é até a ideia lá do biombo quando você vai fazer um raio-x. E isso está relacionado com uma questão da radiação que no início não se conhecia. Para vocês terem uma noção, quando a radiação começa a ser estudada, né, e que eles observam os efeitos, né, de brilhar dos materiais, isso ocasiona uma associação da radiação com várias outras áreas da sociedade, né? Começa-se a produzir água radiada, né? Água com radiação, começa a se ter cosméticos com radiação, brinquedos com radiação, né? Porque até então não se conhecia o quão prejudicial era a radiação para os seres humanos, né? E aí quando se descobre isso, esse uso do chumbo, ele vem principalmente para evitar um dos efeitos da radiação, que é a penetrabilidade. O que acontece? A radiação ela emite partículas tão pequenas e energias, né, com comprimentos de ondas tão específicos que eles conseguem penetrar alguns materiais, até como o corpo humano, né, que é o que a gente observa fazendo raio-x, por exemplo. E aí essa penetrabilidade ela pode ocasionar problemas, né, como por exemplo câncer, dependendo do período de exposição e da energia, da quantidade de radiação que está envolvida, tá? Então, esse é um dos perigos da radiação. Isso está associado à questão dos isótopos, mas eu vou falar um pouco melhor disso quando a gente estiver estudando meia-vida, que é o próximo tema, tá bom? Mais alguma questão da radiação? Acho que basicamente era isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma colocação, tô lá à disposição como sempre, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês e gente, ficou faltando eu discutir um ponto importante das reações nucleares, né, de fissão e de fusão, que é o seguinte, eu vou até associar isso com alguns desastres que a gente teve de usinas nucleares, que foi o caso, por exemplo, de Chernobyl na Ucrânia, né, na antiga União Soviética, e de Fukushima no Japão. O que acontece? As reações nucleares elas liberam muita energia, principalmente a fusão, né, que ela necessita de uma energia inicial, um start maior. O processo de energia que envolve nessas transformações é muito grande e muito de difícil controlar, de difícil controle, né? E aí os problemas que a gente teve nas usinas nucleares, né, e que a gente pode até extrapolar depois para as magnitudes das bombas nucleares, é o seguinte: o que acontece com as reações nucleares é que elas ocorrem em cadeia. Então, o que acontece? Um núcleo instável é atingido por um nêutron, por exemplo, se fissiona, transforma-se em núcleos menores e libera outros nêutrons que vão atingir outros núcleos, né? Imagina que no meio reacional a gente tem vários átomos, né? A gente tem sextilhões de átomos. Lembra que o mol é uma medida muito grande, né? A gente vai ver daqui a pouco essa questão do mol. Mas a gente está com sextilhões de átomos, então se cada um é atingido e cada um libera energia, essa energia é uma quantidade muito grande, muito difícil de controle. E aí o que aconteceu nesses casos foi que os reatores que deveriam ser resfriados, né, por alguma questão técnica ou alguma questão natural, no caso de Fukushima, superaqueceram e aí eles acabaram derretendo e emitindo grande quantidade de energia, tá? Então esse era o ponto que eu queria falar da reação em cadeia que acabei deixando aí, deixei de adendo. Agora é isso mesmo. Até!